Então eu vou começar a falar e começar a conversar com vocês. Você eu conheço já da outra vez, você não teve na outra vez? Ah, no pátio do colégio, foi isso. Tudo bem? Tudo bem. O pessoal está vindo para cá também da... Oi? Você está no meu Twitter, então é daí que eu conheço. Ah, então é isso mesmo, tá certo. Tá certo. Bom, gente, eu vou primeiro me apresentar aqui para vocês, porque eu sou um cara de rádio e normalmente os homens de rádio não são conhecidos publicamente. O pessoal não conhece a gente, a vista da gente, nosso visual. Eu sou o Milton Jung, você até chegou agora há pouco e disse assim, quando vai ser a palestra do Milton Jung, né? Pois é, vai começar agora. Primeiro uma orientação só para vocês, essa nossa conversa aqui vai ao ar, entre aspas, agora pela internet, se fosse possível a internet colocar no ar, mas vai ser transmitido pela internet nesse momento, e também vai ser gravada e depois reproduzida no programa CBN Madrugada. Tudo que eu falar, tudo que vocês perguntarem está gravado a partir desse momento. Então, muito boa noite a todos vocês. Sou eu, Milton Jung. Um jornalista que talvez alguns de vocês tenham conhecido aí da Rádio CBN, acompanhando o trabalho lá na Rádio CBN, mas um jornalista que já começou nessa profissão há bastante tempo, há muito tempo atrás. Eu comecei na década de 80 lá no Rio Grande do Sul, em 1984, mais precisamente. E é interessante ver nesse tempo todo como a tecnologia avançou no nosso emprego ou nas nossas redações. Só para vocês terem ideia, em 84, quando eu comecei lá em Porto Alegre, foi o mesmo ano que o Steve Jobs lançou o primeiro computador da Apple. Hoje ele já tem um computador que é também um fenômeno, né, no setor, que é esse computador que é o AirBook. Quer dizer, o que ele fez e o que ele desenvolveu daquela época até aqui é impressionante. O tempo foi muito rápido, foi muito veloz. Não só ele, como todos os outros grandes nomes da internet. Agora há pouco conversava aqui com o pessoal que estava fazendo a cobertura. Ontem eles estiveram lá ao lado do mestre do www. E a ideia é de que ele é um cara muito jovem, para quem já criou tanto, para quem já revolucionou tanto a internet. Mas todos esses caras são muito jovens, são muito novos, né? Eles começaram de maneira muito nova. Eu também comecei muito novo, por isso que eu já tenho todo esse tempo de jornalismo, mas tenho essa cara de menino ainda. Comecei em 84, lá na Rádio Guaíba. Nós não tínhamos computador naquela época. Para nós, computador era coisa de ficção científica. Não imaginávamos nos aproximar de uma peça como essa. As máquinas que nós tínhamos não tinham a marca da Apple, não tinham a marca da IBM, não tinham a marca da, sei lá, qualquer outra, da Dell, tinham marcas da Remington, porque eram máquinas de escrever. O primeiro contato que eu fui ter com computador, ou com o que nós hoje muitas vezes chamamos, isso é tecnologia. Tecnologia nós temos desde o início dos tempos. A máquina de escrever era a tecnologia que tinha ali, né? Mas o primeiro contato que eu fui ter com computador, na realidade, foi quando eu fui trabalhar no jornal Correio do Povo, e nós tínhamos uma tela enorme na nossa frente, meio esverdeada, e eu até hoje não entendia como que eu escrevi o texto ali, e aquilo ia parar na página do jornal mais tarde diagramado. Mas acontecia. Era algo extremamente lento, que caía com uma frequência enorme, igualzinho a conexão que nós temos aqui hoje, né, que cai a todo momento também. Só você andar nos estandes e vocês vão ver que essa conexão vai caindo a todo momento. Mas enfim, naquela época acontecia com mais frequência e era muito mais lento. Depois dali, eu passei um tempo longe dos computadores, eu saí da redação do jornal, passei um tempo longe dos computadores, voltei a trabalhar somente em rádio, fui para a televisão, e aí eu tive a minha experiência com computadores mais modernos. Foi no SBT em Porto Alegre. Só que na realidade a minha experiência lá com os computadores era falsa. Por quê? Nós tínhamos um estúdio em que os dois apresentadores que colocavam o jornal no ar tinham da parte de trás, como cenário, computadores. E eram muito bonitos os computadores. Só que eram só as caixas dos computadores. Que era só para mostrar para as pessoas que se fazia um jornal moderno. Porque naquela época aquilo era algo inimaginável. Mas as pessoas não tinham computador em casa como tem hoje. Então era sensacional. E as pessoas nos perguntavam depois na rua, como é funcionar, trabalhar com aqueles computadores? Eu não sei.
Porque lá dentro aquele computador é uma caixa vazia, nós só temos máquina de escrever ainda. Eu fui realmente trabalhar com computador em redação quando eu vim em 91 para São Paulo, e aí a coisa já estava um pouco mais avançada, trabalhei na TV Globo, e lá já havia uma estrutura melhor. Saí da TV Globo 2 anos depois e fui para a TV Cultura. Essa mesmo que hoje vocês veem aqui, com uma tecnologia avançadíssima, tratando com IPTV, mas que naquela época, isso era 93, só tinha máquina de escrever de novo. Ou seja, eu regredi no tempo novamente, voltei a trabalhar com máquina de escrever. Mas peguei a migração da TV para o computador. Isso para mim foi interessante. Você imagina que nós, jornalistas, nós não tínhamos ideia do que era o mouse, nós não sabíamos mexer no mouse. Não sei se alguns de vocês devem saber, mas todas as vezes que vocês vêm lá com o sistema operacional, vem aqueles 3, 4 joguinhos, que é aquele de bomba, né? Como é que é o nome? Miner, né? Paciência. Isso. Esses joguinhos estavam lá, na realidade, eles eram oferecidos para a gente pegar o domínio com o mouse, porque a gente não conseguia dominar o mouse ainda. Era algo inimaginável. Hoje, meus filhos aí, com 8, 12 anos, eles nasceram com o mouse na mão. Aliás, eu falei do Steve Jobs, quando lançou o seu primeiro computador com um mouse, porque na época os computadores só saíam com teclado, ele fez uma embalagem específica, vocês que talvez conheçam os produtos que a Apple lança, sempre tem embalagens especiais, tem um olhar muito especial. Vocês que estão aí podem sentar aqui, viu? Tem cadeiras aqui na frente, pode sentar aqui na frente, não tem problema. Mas enfim, e ele fez uma embalagem específica para as pessoas terem que pegar o mouse e se acostumar com aquilo. O mouse deve ter o quê? 20 anos? Se isso. 20 e poucos anos, eu acho que fez agora, comemorou agora, se comemorou 20 anos. Coisas muito recentes. E aí a gente foi trabalhar na TV Cultura com o mouse. As pessoas muitos preferiam só o teclado, porque o mouse era muito complicado. Você não tinha domínio para mexer naquela setinha na tela, enfim. A gente foi aprendendo. E um dia a gente descobriu que nós estávamos reféns daquele equipamento. Quando a gente descobriu que nós estávamos reféns daquele equipamento? O dia que todo o sistema caiu. O sistema caiu, nós tínhamos que colocar o Jornal da Cultura no ar, no final do dia, e nós nos olhávamos e dizíamos, como é que nós vamos escrever agora? Aí tinham em cima do armário umas 5 máquinas de escrever, que a gente puxou e começou a escrever na lauda de novo, e todo mundo achando aquilo extremamente estranho, porque já parecia um outro mundo. E rapidamente a gente se deu conta que não fazia mais parte do nosso mundo. Nós já vivíamos na era do computador. Bom, dali em diante a coisa só se desenvolveu. Quando eu cheguei na Rádio CBN, e faz 10 anos, na realidade, a primeira outra vez que eu fui trabalhar na Rádio CBN foi em dezembro de 1998, já como âncora lá. Não sei se você sabe, âncora. Âncora é um apresentador de rádio, como qualquer outro, só que a gente tem mais responsabilidade. Tudo bem, a gente também tem um pouco mais de direito do que os apresentadores. Mas é isso, o âncora só é um apresentador com mais responsabilidade. Ganha mais? Pode ser. Mas o que vem ao caso aqui é que ele tem mais responsabilidade e mais direitos também. Mas enfim, fui para lá para trabalhar como âncora, era dezembro de 1998, fui efetivamente contratado já em 1999, portanto estou completando 10 anos. E naquele momento que eu cheguei lá, na Rádio CBN, os computadores tinham chegado um pouco antes de mim. Tanto é que havia, na época, uma ordem por escrito para todos os produtores, proibindo os produtores a imprimirem as notícias que estavam na tela do computador. Porque muita gente não tinha perdido essa ideia ainda. Então o que eles faziam? Você ia apresentar o jornal, estava lá o seu computador na frente com todas as notícias. Mas a produtora ou o produtor chegava para você e trazia assim um calhamaço de papel assim, com todas as notícias que estavam lá. Você dizia, mas por que não? Porque pode dar problema, eu não confio nessa máquina. E aquela máquina nunca deu problema, pelo menos enquanto eu estou trabalhando lá, nunca deu problema. E também quando deu problema, nós improvisamos. Porque afinal de contas, o rádio é o jazz da mídia, né? É a arte da improvisação. Então também se cair, vamos improvisar. Nosso papel é esse, nós somos pagos para isso. E olha, nunca precisou. Improvisei por outros motivos, porque a pessoa que ia dar a entrevista não falou na hora, ou porque caiu a ligação de quem estava falando, mas não por causa dos computadores. Os computadores dificilmente me deixaram na mão nesse tempo todo. E ali teve um momento interessante, porque chegou a hora da gente deixar de lado o telefone do ouvinte em troca do e-mail. Por quê? O telefone do ouvinte era aquele número para o qual as pessoas ligavam, ficava tocando, e ninguém atendia.
E aí os jornalistas que estavam na redação ficavam irritadíssimos com aquele barulho. Eu não sei se você sabe, tem coisa que mais irrita jornalista em redação é o telefone tocando. Só que é engraçado que ele toca, o pessoal fica irritado, mas o cara não levanta da mesa dele para atender o telefone na outra mesa. Mal sabe ele que muitas vezes pode vir por aquele telefone uma notícia, um furo, quem sabe. Hoje menos. Hoje normalmente as notícias e os furos chegam pelo e-mail. Tanto é que já naquela época nós abrimos mão de divulgar o número do telefone do ouvinte para divulgar os nossos endereços eletrônicos. Puxa vida, né? Um negócio maravilhoso, super moderno, diferente. Daí as pessoas mandavam e-mail. E tinha gente que dizia assim, mas vocês são muito elitistas, porque eu não tenho e-mail ainda. E as pessoas na época não tinham mesmo. Mas aquilo foi virando uma prática. Hoje em dia, quem não tem e-mail? Né? Praticamente todo mundo tem um e-mail. E se perguntar a você não tem e-mail, é mesmo que perguntar, você não tem nome? E o cara diz, não tenho nome, não tenho e-mail. Mas enfim, hoje praticamente todo mundo tem um e-mail. Aliás, aqui na Campus Party, em qualquer lugar que vocês forem aí, encontrarem, vocês visitarem, o cara vai pedir para você, escreva seu e-mail aqui. Porque na verdade ele está fazendo aquele grande e-mail, depois vai mandar um monte de spam para vocês lá, tal, fazer propaganda deles, mas isso é um outro detalhe. O que interessa é o seguinte, naquela época, então nós estamos deixando o telefone de lado para atender as pessoas por e-mail. E dali para frente foi o e-mail, foi o serviço de informação que é o CBN Express hoje, que naquela época eu criei dentro do CBN São Paulo, eu já apresentava o CBN São Paulo, um resumo que eu mandava por e-mail para todos os ouvintes que se cadastravam. Então eu mesmo escrevia e mandava lá como se fosse um e-mail normal para uma grande rede de pessoas. Aí depois a CBN institucionalizou e profissionalizou esse processo. Aí se investiu no portal, aí se investiu nas câmeras, porque também começaram a colocar câmeras dentro do estúdio, e aí inventaram o tal do blog. Porque agora todos nós temos que ter blog, não basta ter e-mail. O cara diz, não, você é jornalista só, mas você não tem um blog? Tem que ter um blog. Então todos nós temos um blog. E exatamente para falar dessa transição do jornalista de rádio para o jornalista de internet que eu me transformei, e isso ninguém me convidou lá na CBN para ser jornalista de internet, isso chegou naturalmente, é que eu estou aqui hoje. E estou aqui para falar do rádio na era do blog. E por que eu coloquei essa palavra blog bem grande aqui na tela? Por um motivo muito claro que eu falo para vocês abertamente, por marketing. Porque quem está passando lá fora vai ver essa palavra blog aqui e vai vir correndo para cá nos assistir. Já aconteceu com os 10 que estão aqui. Viram a palavra blog e dizem, eu vou lá. Mal saber que eu estou falando de rádio. Porque se eu digo para eles assim, rádio, a pessoa diz, isso é coisa antiga. Rádio foi criado lá, começaram a pensar no rádio no final do século XIX. Quer dizer, o rádio é muito velho. Né? Chegou em São Paulo em 22. Quer dizer, no início da década de 20. Eu não vou ouvir falar de rádio, que coisa ultrapassada. E tem razão o cara que pensa isso. Que vamos pensar o seguinte, isso é um rádio, como a gente concebia no início, realmente está ultrapassado, completamente. Aliás, o rádio, eu não sei como é que ele não foi enterrado ainda. A primeira vez que decretaram a morte do rádio, o primeiro atestado de óbito do rádio, foi mais ou menos ali na década de 50. Se vocês conseguirem um texto, deve estar escrito assim, causa mortes, surgimentos da televisão. Porque quando surgiu a televisão, a turma correu para dizer assim, acabou esse negócio de rádio. Isso não existe mais, pode jogar fora. Que o legal é esse móvel aqui enorme, que tem uma imagem em movimento, né, com impressionantes duas cores, o preto e o branco, né, dependendo se a televisão pegava mal, tinha um cinza também, né, e com, eu não sei, o Etevaldo Siqueira amanhã pode dizer para vocês quantas linhas tinham naquela tela de televisão. E aquilo era moderníssimo, aquilo era um negócio impressionante. Tinha um seletor de canais. Na casa da minha avó lá em Porto Alegre, ela esperava eu chegar em casa, na casa dela, quando ia visitar, para trocar o canal. Que era tão duro aquele negócio. Não sei se vocês lembram disso. Você lembra do seletor de canal? Você não pode lembrar, você é muito novo. Você estudou. Você aprende... Tinha uma TVzinha preto e branco em casa que se mudava nesse seletorzinho. Não tão duro, talvez. Talvez não fosse tão duro. Mais molezinho e tal. Mas antigamente você precisava ter força para fazer aquela... trocar aquele canal, assim, enfim. Mas era moderníssimo. Aí os caras disseram, acabou o rádio. Pode desistir disso aí. E o pior é que o mercado publicitário acreditou nessa história e parou de investir no rádio. Aí teve toda uma revolução no rádio. Mas também, se a gente pensar historicamente, a morte do rádio vem sendo anunciada há muito tempo. Lá na década de 80, teve um jornalista
que disse que jornalismo é não ouvir rádio jamais. Ele deve ter mudado já de opinião, porque algum tempo atrás ele já é comentarista de rádio. Mas ele falou isso, tá lá escrito numa edição da Folha de São Paulo, chama Publifolha, da edição Publifolha, tá lá, jornalismo não é. Então tem várias coisas que não são jornalismo. E esse jornalista que diz que jornalismo é rádio, ou seja, ele decretou a morte do rádio também. E pior, né, do rádio jornalismo, que era o meu negócio. Né? Então, o rádio vem sendo assassinado há bastante tempo. Semana passada ainda, eu vi lá no site do Comunix essa informação. Radialista pregou o fim do rádio em Sergipe. Fiquei mais tranquilo, porque eu não estou pensando em ir para Sergipe. Só que eu fiquei um pouco preocupado porque ele tinha razão. No caso dele, ele está dizendo que o rádio acabou lá, porque todas as emissoras de rádio jornalísticas estão vendidas para as igrejas. Isso é um processo que já vem aí há algum tempo, desde o século passado, as igrejas usando o rádio como campanário, né, para vender a sua fé, etc, 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 e tem dominado esse mercado de rádio, prejudicando as emissoras de rádio, principalmente aquelas que investem em jornalismo. Então ele até tinha uma certa razão quando ele falou. Agora, o susto mesmo eu tomei foi quando eu peguei o jornal Estado de São Paulo e descobri no Estado de São Paulo essa notícia que está ali embaixo. Blog substitui rádios em pane e orienta Blumenau. Em plena crise da chuva, né, tragédia em Blumenau, qual foi o veículo de comunicação que atendeu as pessoas? O blog. Foi o blog que resolveu o problema da comunicação. Porque a conexão de rádio, vamos usar um termo aqui apropriado, conexão de rádio, né, apropriado pelo ambiente que nós estamos, a conexão de rádio não funcionou. As antenas caíram, despencaram e sobrou o blog para substituir o rádio. E aí eu comecei a ficar preocupado. Será que esse diacho do blog vai acabar com os rádios? E olha que eu já escrevi em blog lá na rádio, né? Mas como eu sou um cara assim interessado em buscar informação, em ler, em tentar entender as coisas, como é que elas funcionam, eu fui buscar lá na Rádio CBN mesmo alguns números para provar que o rádio não ia acabar tão cedo, né? E um dos números que eu peguei foi de uma pesquisa da Ipsos, que mostra mais ou menos o seguinte. Deixa eu vir aqui na frente, eu vou te atrapalhar um pouco aqui. Por exemplo, essa pesquisa mostra o comportamento do cidadão em relação a todas as mídias. E aí, se a gente vai pegar quem é que ouve rádio AM, a gente vai ver que quem ouve rádio AM é uma turma mais antiga, uma turma mais do passado. Isso a CBN já tinha se dado conta há bastante tempo. Não por acaso passou a fazer jornalismo no FM em busca de um público mais jovem, uma audiência que cresceu com a CBN, que hoje tem 15 anos, 16 já, vai fazer 17 anos. Imagina o cara que tinha 20 anos, só sabia ouvir FM naquela época, né? Descobriu uma rádio com notícia, precisava de notícia, porque ele estava entrando no mercado de trabalho, começa a ouvir a CBN lá, hoje ele tem 35. Hoje ele é produtivo, né? Como o mercado gosta de falar. Ou seja, é um cara que consome informação, e não só consome informação, consome produto, e por isso o pessoal quer vender para ele. Então, esse pessoal que ouvia AM está ficando ultrapassado, porque o pessoal hoje quase todo ouve FM. Mas se a gente olhar nesse quadro, nós vamos ver que também o pessoal do FM está ficando um pouco mais ultrapassado, nós estamos ficando um pouquinho mais velho. Nós, porque eu ouço rádio FM direto. E a gente começa a enxergar aqui o seguinte. Primeiro que tem uma caixa de som bem em cima de mim, todas as vezes que eu venho para trás da microfonia. Segunda coisa é o seguinte, o contato com as novas mídias, ouvir rádio, por exemplo, por telefone celular, ouvir rádio no computador, começa já a ter influência nesse mercado também. Começa a ser um negócio. E isso talvez seja o sinal de que todos aqueles que até hoje acreditaram no fim do rádio estejam completamente enganados. Essa mesma pesquisa, que foi apresentada recentemente, ela mostra, por exemplo, que das pessoas que ouvem rádio, 10% ouvem rádio no celular. Eu há 4 anos fiz um livro chamado Jornalismo de Rádio, e eu dizia naquela época que o principal rádio seria o telefone celular. Nós um dia teríamos telefone só para ouvir rádio, né? E se desse a gente falava um pouquinho também. Mas enfim, hoje ainda não é tanto. Boa parte dos fabricantes de telefone celular não investiram ainda no rádio no celular, mas já é possível e já tem pessoas ouvindo rádio no celular. Pessoas que, quando fala que ouviu o rádio ontem, AM e FM, quer dizer, pessoal ainda ouvindo de maneira convencional o rádio, e tem os que ouvem rádio na internet ainda num percentual maior, mas já existe mercado e segmento para isso. Mas além disso,
além dessa questão do rádio, deixa eu sentar um pouco aqui, e eu tenho aqui uma água, obrigado. Além dessa questão do rádio estar entrando nessas novas mídias, e de descobrir isso, essa pesquisa a gente podia dizer assim, pô, mas você foi pegar lá dentro da Rádio CBN, né? Então eu fui ler um pouco. E aí eu li alguns livros sobre blogs. E um dos livros que eu li é esse que está lá em cima. E tinha esse professor da Universidade de Navarra que dizia que o rádio foi o único dos meios convencionais que manteve alto nível de diálogo com seus ouvintes. Ele antecipa os blogs, porque o que as pessoas dizem passa a fazer parte substancial da mensagem. Quando eu vi um professor de comunicação falando que o rádio antecipa o blog, eu comecei a ficar mais otimista. Eu digo, eu tenho emprego ainda lá na Rádio CBN por mais algum tempo. Mas eu não parei por aí. Né? Eu resolvi ler um pouco mais. E aí tem um outro livro, que é feito por esse jornalista, que por sinal é jornalista de rádio, um republicano, direitista que só vendo. Você começa a ler o livro dele, você começa a ficar com raiva dele. Mas depois ele começa a falar um pouco mais sobre os blogs e tudo mais, você começa a entender que o assunto é interessante. Então você tem que deixar essa visão política dele, americana, de lado e olhar mais para a questão das mídias. E aí você vai ver que ele diz o seguinte, numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mostra que os jornais, as grandes revistas, a CNN, que ele odeia, e as redes de televisão estão em queda na audiência. O que está subindo a audiência lá? A blogosfera, a Fox News Channel, então por acaso ele falou isso, afinal de contas é o principal representante, né, da visão mais conservadora americana, e os programas de rádio também estão em alta. Isso as pesquisas mostram. Isso é sinal de que esse negócio chamado rádio tem muito tempo para sobreviver ainda. Por quê? Ele está trabalhando em parceria com as novas mídias. E olha que juntar rádio com blog é mais ou menos que nem juntar o Heródoto Barbeiro com Milton Jung. Porque o Heródoto Barbeiro, evidentemente, a gente vai comparar com o rádio. É uma coisa que começou lá no século XIX. O Heródoto, aliás, teria sido o primeiro locutor de rádio do Brasil. Isso ele não conta, mas foi. Né? E eu comecei muito mais novo, muito mais recente do que ele, evidentemente. Mas, enfim, então misturar as duas mídias pode parecer uma coisa absurda. Mas se vocês prestarem atenção, eu sou colega do Heródoto Barbeiro. Né? Então, dá para juntar as duas mídias, sim. Elas funcionam muito bem. Experiência, conhecimento, novidades, novos olhares, enfim, tudo isso misturado com essas duas mídias. Mas eu resolvi ir além. E aí eu não fui mais nos livros. Aí eu resolvi pensar sobre o rádio e as novas mídias. E aí, a partir de agora, tudo que vocês vão ouvir aqui não tem mais o respaldo de nenhum profundo conhecedor, doutor em comunicação. É apenas um olhar meu sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Porque eu tenho a nítida impressão de que isso que a gente considera extremamente moderno, que eu chamo de cultura wiki, que é a ideia do jornalismo colaborativo, ou das redes colaborativas, das redes, e a Wikipedia certamente é talvez o principal ícone dessa linha, né? Hoje, em 8 ou 9 línguas diferentes, só aqui no Brasil tem quantidade de verbetes e de informações absurdas, construídas a partir da informação do cidadão. Isso que a Wikipedia nos mostra e que a cultura wiki nos mostra, de certa maneira, já acontecia no rádio. Claro que eu vou exagerar um pouco no que eu estou dizendo. Alguns de vocês vão levantar a mão e dizer assim, não, para aí, Milton. Mas lá a gente não consegue interferir na informação como vocês interferem quando entram no computador. É verdade. Lá tem um editor. E os blogs, quando surgiram, acabaram com os editores. Não acabou com o rádio, mas acabou com a função de editor. Porque agora é você escrevendo para o mundo. Ou para quem for acessar o seu blog. Porque também tem isso. A gente às vezes faz um blog lá e ninguém lê. Então também não adianta nada, mas a gente faz. Né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. E que exemplo eu estou trazendo para vocês para tentar comprovar essa minha ideia. Que eu quero que depois vocês destruam, fazendo perguntas, trazendo outras opiniões. No dia 28 de novembro de 2008, não aconteceu nada de especial no mundo nessa data. Absolutamente não tinha nenhuma notícia de destaque. Mas eu entrei no ar lá na Rádio CBN, no dia 28 de novembro, como faço sempre, às 9h30 da manhã. Estou com o e-mail aberto, estou com o Twitter aberto, estou com o meu blog aberto, porque eu estou vendo os comentários. E olha, bom, tudo que eu podia abrir, eu abri ali no rádio para receber informação. E de repente, lá no dia 28,
deixa eu ver que horas, 9h56, eu recebo esse e-mail. Uma pessoa dizendo para mim que na rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia, tiveram vários problemas, mas especificamente agora, estourou o encanamento de gás nas proximidades da Rua Funchal. E o cheiro está muito forte. Eu pego esse e-mail, venho de uma fonte que eu conhecia, isso é importante, venho de uma fonte que eu conhecia, e eu digo, opa, tem uma informação importante lá na Gomes. Aí eu dei a notícia. Isso às 9h56. Uns 7 minutos depois eu recebo um outro e-mail de uma outra pessoa, dizendo o seguinte, parece que a situação é realmente grave. Até pedestres têm sido impedidos de andar pela Gomes de Carvalho, entre as ruas Funchal, e funcionários da CT orientam, inclusive, a desligar o celular. Ou seja, veio uma nova informação de um outro ouvinte colaborando com o meu trabalho lá na rádio. Isso foi 4, 5, 6, 7 minutos depois. Bom, mais 7 minutos e eu recebo essa fotografia. Sim, porque os caras hoje, quando conversam com a gente no rádio, eles não querem mais ter só sua voz no rádio. Eles querem ter sua imagem no rádio. Isso só foi possível graças ao blog. Porque sem o blog a gente não chegaria a isso. E eu lá na rádio faço questão de dizer para as pessoas que enquanto ela está ouvindo a rádio, ela pode acessar a internet, ela vai ver o que eu estou falando. Ou ela vai ver pela imagem, ou ela pela imagem das câmeras, ou ela vai ver uma imagem mesmo do que aconteceu. Como aconteceu aqui. Porque às 10h10, o cidadão me mandou uma fotografia do que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, porque aí não, vocês vão pensar assim, então não precisa mais repórter lá na rádio, né? Porque é só deixar o pessoal mandar informação. Ao mesmo tempo, a nossa repórter do trânsito, a Mônica Poker, entrava com essa notícia. Ou deveria entrar se eu clicasse corretamente. Numa sexta-feira, onde o tráfego já é mais difícil na cidade, hoje ainda pior. Por causa do vazamento de gás na rua Gomes de Carvalho, altura do número 1800, fica na Vila Olímpia, zona oeste da cidade, a CT interditou totalmente a via. A rua Gomes de Carvalho, que tem sentido único, faz a ligação da Avenida Santo Amaro com a rua Funchal, já bem perto da marginal do Rio Pinheiros. O motorista tem como opção natural a rua Quatá, que é a segunda paralela à direita da Gomes de Carvalho. Outra alternativa é a Avenida dos Bandeirantes, à esquerda da Gomes, que desemboca na marginal do Rio Pinheiros. A previsão da CET, que registra 132 quilômetros de congestionamento na cidade, é de que por volta das 11 horas da manhã, a rua Gomes de Carvalho esteja liberada. Milton. Antes das 11 da manhã, às 10h38, eu recebo uma outra mensagem de uma outra fonte, me remetendo a um link de uma reportagem que havia sido publicada um dia antes no G1 e que falava exatamente dos problemas da Gomes de Carvalho, do transtorno provocado. Então vocês vejam como é que essa informação foi se construindo com a colaboração dos ouvintes. Começou lá um pouco antes das 10 da manhã e às 10h38 eu tinha quase que praticamente toda a reportagem pronta. Inclusive com participação da nossa reportagem, já trazendo informações com opção de trânsito para as pessoas que estavam ouvindo a rádio. E aí eu consegui, às 11h26, porque enquanto eu estou no ar, eu também estou escrevendo no blog, por isso que eu tropeço muito, né? Então quando eu tropeçar, vocês pensam assim, o Milton está escrevendo no blog, é por isso. Mas enfim, às 11h26, eu já tinha postado no blog fotografia do caso e a história do caso. Gás na faixa de Gaza, porque lá, aquela região, não sei se vocês conhecem, pelos vários transtornos que já provocaram, é conhecido como a faixa de Gaza. Fica ali na região do Itaim Bibi, que aquilo já foi virado de cabeça para baixo, então ficou conhecido como a tal faixa de Gaza. Mas enfim, vejam só como essa história se construiu. Do nada, alguém te manda um e-mail, de repente um outro ouvinte está acompanhando, tem notícia sobre aquilo, te manda um segundo e-mail, vai à nossa reportagem, coloca o fato no ar, vem fotografia, mais informações através de um link que já havia sido publicado ou algo semelhante, ou seja, todos colaborando. Talvez não seja o que vocês que compreendem mais de internet chamam de Cultura Week. Mas para mim está muito próximo disso. Porque a colaboração das pessoas já existe nesse processo. Agora, essa colaboração ela pode ocorrer de outras maneiras também. E eu vou mostrar para vocês um segundo caso. Eu estou me referindo a uma campanha que ficou conhecida, mundialmente conhecida, posso forçar a mão, Adote um Vereador.
essa campanha, Adote um Vereador, ela na realidade, ela partiu do seguinte. Essa publicidade feita pela ONG Voto Consciente foi lançada no primeiro semestre do ano passado e eles nos chamaram a atenção dizendo o seguinte, você tem que prestar atenção no trabalho do vereador. Você tem que prestar atenção nos 4 anos de trabalho no vereador. Você não checa a informação do vereador só no dia da eleição, senão você vai votar errado. E eles trabalharam com essa ideia. Quando chegou a tal da eleição, o pessoal votou. No dia seguinte eu vou para a rádio, nós temos os 55 vereadores eleitos em São Paulo. E aí eu resolvo levar para o ar a seguinte ideia. Eu digo, gente, primeiro que eu estava cansado de fazer reportagem todo ano de eleição. Você lembra em quem você votou na última eleição? Você lembra? Não lembro. Você lembra em quem você votou? Lembro. Você é jornalista? Sou. É por isso. Você lembra em quem você votou? Não. Não lembra. Quem é que lembra em quem votou na última eleição? Eu não estou dizendo a de agora, eu estou dizendo a de 4 anos atrás. Vocês lembram? Vocês são pessoas bem informadas, parabéns a todos vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, normalmente isso não acontece. Mas sabe o que aconteceu agora? Isso é publicidade pela net. O que veio aqui? Aqui onde eu estou, no meu computador, chegou uma mensagem do Anderson Sá enviando um arquivo para o meu Bluetooth. Entendeu? É interessante isso, né? Nós estamos recebendo publicidade só por Bluetooth. Voltou. É que o Anderson quer porque quer falar, entendeu? Deixa eu fechar aqui. Aqui. Se sair de novo, você me avisa, tá? Bom, eles lançaram essa ideia, com essa ideia na minha cabeça, vem a eleição e eu digo como eu resolvi propor para o pessoal o seguinte. Gente, pega o nome do cara que você votou ontem e que se elegeu e passa a acompanhar esse cara. Só que eu lembrei o seguinte também, para aí, mas nós temos 55 vereadores e 8 milhões de eleitores em São Paulo. Isso quer dizer que nem todos conseguiram eleger o seu vereador, impossível. Que faz esse cara? Vira as costas e espera 4 anos? Eu digo, não. Escolhe um dos 55 e adota esse cara. Passa a controlar o trabalho dele, fiscalizar o trabalho dele. Bom, essa ideia prontamente foi atendida pelos ouvintes internautas do CBN São Paulo. E aí começaram a surgir os blogs. Mais uma vez os blogs na vida do rádio. Começaram a surgir os blogs de pessoas que acompanham vereadores. E como o ouvinte é muito mais inteligente do que a gente, a minha ideia inicial era a seguinte. Acompanhe o vereador que está mais próximo do seu trabalho, que pensa como você. O que eles resolveram fazer? Não, eu vou acompanhar o vereador que eu não gosto. Eu vou pegar no pé dele. Eu vou acompanhar o trabalho dele e divulgar o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Então eles resolveram inverter a ordem do adote um vereador. Vou adotar quem eu não gosto. E daí que saiu na cola do Timóteo, de olho no Antônio Carlos, enfim, tem outro lá da Cidadania, o Moralize. Essa ideia foi para a internet. Uma outra rádio ligada à CBN, a CBN de Maringá, gostou da ideia, eles ouviram lá, lançaram lá também. Um pessoal que mantém um blog da Mauá News, da cidade de Mauá, aqui na região metropolitana, gostou da ideia, botou no seu blog e começou a fazer isso em Mauá. E essa coisa começou a ganhar um novo corpo. Mas ganhou mesmo uma nova dimensão quando uns loucos resolveram criar o Adote um Vereador numa rede chamada Wikia. E graças a esse Adote um Vereador, você começa a ter uma lista de cidades que participam da campanha. Fora isso, você tem a lista completa de quem está sendo adotado aqui na cidade de São Paulo, então isso facilita, porque muita gente me escrevia dizendo assim, eu queria saber quem é que não foi adotado ainda que eu quero adotar. Eu dizia, tem uma criancinha bonitinha aqui em casa, 2 criancinhas cabeludas, vocês querem adotar? E se eles não queriam, deixaram para mim. Mas enfim, mas tem um vereador fulano e tal. Aí tinha a lista toda completa lá. Isso aqui começou a dar uma outra dimensão para o negócio. E mais do que isso que me preocupou, porque começou a dar uma dimensão distante daquilo que eu conheço. E por isso, quando as coisas fogem do seu conhecimento, o que você faz? Você vai buscar na fonte. E eu vou chamar aqui o Everton, que foi um dos criadores dessa ideia na internet. Everton, que já esteve no ano passado. Pode pegar o microfone, Everton. Bom dia, boa tarde, boa noite. E prazer em conhecer você, porque é a primeira vez que eu converso ao vivo com Everton. Você tá naquela rede do Twitter comigo, não está? Geralmente a gente se comunica via Twitter. Via Twitter. Normalmente a gente fala via Twitter. E foi nessas conversas, e a partir disso, que o Everton inventou
de colocar o Adote um Vereador lá. E de repente ele escreve para mim e diz assim, ó, bota umas informações aí também. Ou seja, o pepino é seu. Se vira que também faz parte do teu trabalho. E aí ele criou mais um problema para mim. Mas enfim, mas criou uma ferramenta para o cidadão. E é sobre essa ferramenta para o cidadão que eu quero que você, Everton, fale para o pessoal que está aqui. Então, como eu vi que o Milton tinha algumas pessoas que estavam criando seus blogs e não tinha um local centralizado, eu pensei, tratando-se de um trabalho que vai ser colaborativo, o que a gente vai fazer? Um wiki. Tanto é que recentemente, acho que vocês devem saber, o Jimmy Wales veio para o Brasil, a Wikimedia, a Fundação Wikimedia está chegando no Brasil, está aqui até o Ábido, que está bastante envolvido. Do ponto de vista de criar um site, que você tenha um grupo com objetivo em comum, aqui obviamente o objetivo em comum é fiscalizar. Um usuário da Wikimedia começou a ajudar bastante o Neville. Eu e ele somos, vocês veem, aqui não dá para ver, mas tem os top users, que são os que mais estão editando. Eu primeiro fiz assim, eu divulguei no Orkut e no Twitter, eu criei um Twitter do Adote um Vereador, criei um perfil no Orkut, mas com o meu perfil mesmo eu divulguei na comunidade USP. Aí, para o meu espanto, no primeiro dia já começaram a colocar outras cidades. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. Começaram a colocar outras cidades. O Neville colocou Brasília, para também começar a seguir os deputados. Colocaram Rio Claro, Mauá, eu só tinha colocado São Paulo. Maringá, parece que tem alguém da CBN de Maringá. Da CBN de Maringá que faz também. Que é o Ronaldo, que é âncora lá na CBN, que lançou essa ideia lá na CBN, também convidando os seus ouvintes, internautas, a acompanhar o trabalho dos vereadores. Então, para você ver, você tem aqui um sobre o projeto, se você clica aqui, ideia do Adote um Vereador, você clicar aqui, eu até mandei o link para o Milton, via Twitter, ele já foi lá, editou como anônimo, você pode ter edição anônima. Nós estamos construindo uma comunidade de edição aqui, que você tem a página de ajuda, explicando como editar o wiki, e ele está em contato com os artigos da Wikipédia. Por exemplo, eu entrei no artigo São Paulo, eu vi como está dividida a subprefeitura. Eu falei, eu não sabia até alguns dias atrás para que servia uma subprefeitura. Aí eu achei que a Soninha, que foi subprefeita da Lapa, eu vi que ela tem no blog dela explicando. Então você começa a colocar todas essas informações, agregar informações úteis, gerar uma comunidade em torno desse projeto e tentar fazer um verdadeiro observatório do cidadão, né? Ele vai ter vários ombudsmans aqui, olhando de olho. Então a gente vai ter que até criar uma fiscalização das próprias pessoas que estão observando os políticos. Pode ser alguém que entre, começa só a falar bem de um político, e a gente vai ter que criar, isso vai sendo criado aos poucos. Essa é uma das questões que quando eu lancei a ideia do Adote um Vereador, me surgiu. Até porque eu comecei a receber informações da Câmara Municipal, de pessoas lá de dentro da Câmara, dizendo o seguinte, olha, abre o olho, porque tem gente querendo fazer blog só para falar de si mesmo, né? Para falar bem de si mesmo. Vai criar um perfil qualquer e vai fazer propaganda de si mesmo. Mas eu penso o seguinte, tudo bem, não há problema nenhum que as pessoas queiram criar blogs próprios. Aliás, ele não precisava sequer colocar no nome de outra pessoa. Poderia ele próprio manter o seu blog e dizer o que ele faz. Porque, afinal de contas, o meu objetivo e o objetivo do cidadão, imagino, não é ferrar com a vida do político, até porque nós precisamos da política. Sem ela não existe país, sem ela não existe cidadania. O que nós queremos é que eles levem a informação que eles têm para que a gente tenha conhecimento. Até para a gente concordar ou para a gente discordar. Uma coisa que aconteceu que eu achei muito interessante, que o primeiro blog que surgiu foi de uma ouvinte internauta lá da Rádio CBN, que eu também não conheço. Não conheço, assim como eu não conheci o Zanella, fui conhecer hoje aqui, nós só tínhamos conversado, e não foi antes que eu conversei com ele, não. Eu mandei e-mail, nós conversamos por e-mail, ele ainda mandou o telefone, eu digo assim, eu não vou telefonar para ele. Eu não vou telefonar porque eu não quero quebrar o gelo. Eu quero manter essa coisa para conhecê-lo na hora lá. Então não vou telefonar para ele, deixar meio assim. Vai que ele me convida para jantar, essa coisa. Não vou. Vamos ficar... Não tem graça nenhuma. Vou abrir um parênteses rápido aqui. O Ricardo Noblar conta uma história, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que eu acho maravilhosa. Ele diz, ele tem o blog, com um acesso maravilhoso, sensacional, tal, com toda a importância dele, e ele não tinha mediador no blog. E aí tinha um senhor, que era um juiz aposentado no Rio de Janeiro, que mandava mensagens para ele, dizendo o seguinte, olha, tem palavras aí que não pode ir, olha, tem uma informação aí que pode virar calúnia, você pode ser processado. E aquele diálogo deles também pela internet.
chegou a tal ponto que o cidadão se ofereceu o seguinte: você quer ser meu mediador? Aliás, o Noblar perguntou: você quer ser meu mediador? Ele disse: quero. Então ele virou mediador dele, sem que nunca eles tivessem se encontrado. O Noblar mesmo conta que houve vários convites para eles jantarem, quando o Noblar vai ao Rio e tal, e esse que não aceita o convite, exatamente para não perder a história. Porque senão ele vai perder a história, e o jornalista gosta de uma boa história. Mas enfim, eu estava contando desse primeiro blog que surgiu. O primeiro blog que surgiu foi para controlar a vereadora Mara Gabrilli do PSDB. E tinha um nome do tipo assim: eu sei o que você fez no passado, ou eu te conheço do verão passado, qualquer coisa assim. Era forte, era pesado. A Mara Gabrilli ouviu lá no programa e mandou um e-mail para a ouvinte, internauta que tinha lá o blog. E explicando para ela uma das coisas que a Mara... Senta aí, que eu também posso sentar. Mas enfim, na realidade a ouvinte falava que não tinha gostado da Mara Gabrilli por causa de um projeto que ela aprovou, qualquer. A Mara mandou uma mensagem para ela, explicando por que tinha aprovado aquele projeto, por que ela achava interessante, etc, etc. E questionou dela o seguinte: olha, eu confesso que me assustei com o nome do seu blog, porque eu estou me sentindo a pior das mulheres do mundo, a mais cruel de todas, porque parece que eu cometi um pecado no passado. E meu pecado nem é tão grave. Né? E aí a pessoa que faz o blog compreendeu, achou que também estava muito forte, deu uma pequena recuada. Mantém um blog crítico, mas com diálogo. Tudo que ela escreve lá, a vereadora justifica, explica, e eu posso entender que está correta a explicação ou não, mas abrir um diálogo. E o grande objetivo disso é esse: é fazer com que essas pessoas saiam de dentro do gabinete e conversem com a gente, nos ouçam, da maneira que for. Que o rádio incentive isso, mas que a internet esteja aí para criar essa história. Então, acho isso fundamental. Quer dizer, essa questão da abertura de espaço para essa conversa. E também para agregar informação. Não sei quem viu o estudo da Transparência Brasil ano passado sobre o trabalho dos vereadores. Vocês viram, foram 3 mil projetos de lei submetidos, 900 foram aprovados, sendo que menos que 1/4 desses projetos de lei eles dividiram entre relevantes e irrelevantes. Aí dá para você entrar. Eles fizeram um trabalho que para mim deveria ser feito pelas instituições políticas. Divulgar tudo o que está ocorrendo lá dentro. Já que eles não fazem, então a população que tem que começar a ir atrás, porque senão a gente tem a mania, na minha opinião, de só pensar com o topo da cadeia alimentar política, digamos assim. Ah, tem um buraco na minha rua? É culpa do prefeito. Ah, assaltaram na rua? É culpa do prefeito. E os vereadores que deveriam dar voz localmente, não dão. Então até que dos 6 milhões que votaram em vereador, entre os 8 milhões de eleitores, você vê 2 milhões já não votaram, poucos tiveram seu vereador lá. Mas mesmo assim, foi o que o Heródoto Barbeiro falou. Eu perdi meu voto? Não. Escolhe um vereador, pode até ser repetido, que você tenha afinidade, que ele possa colocar projetos de lei de seu interesse e cobre dele. Quanto mais pessoas cobrarem, mais o político, porque Instituto Ágora, ele falou, tem um slogan, que na realidade... controle os políticos ou os políticos controlam você. E de fato é isso que ocorre. Não é a população que tem que ter meus políticos. Eles são funcionários do povo. E isso que tem que ficar claro. Nós, um país que não tem uma tradição democrática, que acabamos de sair de uma ditadura, nós não temos esse costume. E aí a gente entra na internet, que dá espaço para essa voz do cidadão. Agora eu queria te perguntar o seguinte, a partir disso tudo que você está falando. Porque tudo isso está lá numa página, num sistema, numa rede chamada Wikia. O que é o Wikia? Então, o Wikia, ele é um site que hospeda vários wikis. Você pode criar um wiki que você quiser. Eu submeti o projeto para eles. Por exemplo, você pode criar assim, eu adoro rádio, né? Qualquer coisa assim. Mas enfim. Mas é bem importante você notar que aqui ele tem um sistema de licença aberto. Todo o conteúdo que vai ser gerado aqui, outras pessoas vão poder usar. É share alike, você lembra? GPL, o Wiki. Então acho que se alguém for usar esse conteúdo, ele vai ter que fazer atribuição da onde veio o conteúdo que vai ser gerado aqui. Já está sendo gerado o conteúdo. Se você ver, eu fiquei impressionado. Uma amiga minha, socióloga, adotou o Oni, aquele do PV. O Abuani. Ela adotou aqui, ela já começou a editar o Wiki. Isso sem a gente ter feito a documentação de como editar.
Agora o Neve, um usuário da Wikipédia mais hard user do que eu, ele começou a colocar uma documentação bem legal, com vários detalhes, com sessões, e isso é... Hoje de manhã, apresentando o Jornal da CBN, o Thiago Barbosa, que trabalha junto com a gente, abre o computador e diz assim, dá uma olhada aqui. Eu tinha acabado de receber um e-mail de um ex-colega dele da universidade, lá da USP, mandando para ele informações sobre esse programa que está aqui, sobre a possibilidade de ele entrar aqui, não só adotar um vereador, mas colocar informações sobre vereadores aqui dentro. Ou seja, deu uma volta tremenda e caiu na minha mesa de novo aquele e-mail e aquela história. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que essas tecnologias todas, elas podem trabalhar em parceria. Porque eu não tenho dúvida também de que isso não aconteceria se nós não estivéssemos usando inicialmente o nome da Rádio CBN, que é um nome de credibilidade, com jornalistas que têm credibilidade e que têm alcance, uma emissora que tem alcance, das mais ouvidas do país, em alguns horários a mais ouvida em São Paulo. Então, evidentemente que precisa funcionar. As mídias precisam trabalhar. Eu não sei quanto a você, Everton, mas eu tenho uma ideia, para mim é muito claro de que essas coisas, assim como o rádio não acabou por causa da televisão, assim como a televisão não acabou por causa da internet, até porque, para mim, seria uma bobagem imaginar que essas mídias acabariam, sendo a internet exatamente o canal para se transmitir tudo isso. Então, ela só veio ali para dar mais dimensão ainda para esses veículos de comunicação. Também o rádio ou o blog não vai acabar com o rádio ou não vai acabar com a televisão. As mídias vão funcionar. Apenas que aqui nós conseguimos dar uma nova dimensão. Nós conseguimos dar espaço para as pessoas que antes não tinham espaço na mídia convencional. E é isso que se consegue desenvolvendo esse tipo de trabalho. Mas eu queria entender uma outra coisa, Everton. Porque nesse meio tempo em que nós estamos conversando, você falou para mim do STOA. E eu queria que você explicasse o que é o STOA ou a STOA. O STOA. Ou STOA. Eu vim aqui para aprender, vocês viram? O STOA é um projeto, a gente está construindo uma rede social na USP. A nossa ideia é construir redes sociais federadas, que todas as instituições de ensino tenham suas redes sociais e elas possam interagir entre elas. No momento é só na USP, a USP mesmo ela é muito grande, tem vários campi espalhados no estado de São Paulo, então você pode ter um grupo, vou citar um exemplo, a Mãe do Hábito Médica está escrevendo um blog sobre medicina. Você pega a USP, você tem mais de 5 mil docentes e pesquisadores, veja a quantidade de coisa boa. O conteúdo que se tem para oferecer. O conteúdo que se tem para oferecer. Nós temos o quê? 3, 4 professores durante 2 anos de existência do projeto. Mas está crescendo aos poucos, tem toda uma análise. Vou citar um exemplo. Ele fez um estudo sobre o ano que invadiram a reitoria na USP. Ele fez um gráfico de todo mundo que falava a palavra greve e fazia um grafo mensal de onde quais eram as pessoas que estavam citando a palavra greve e como é aumentando essa densidade na medida quando teve ocupação, aí quando foi diminuindo. Então dá para você fazer estudos sociológicos em cima dessa rede, dá para você pôr conteúdo de qualidade e de confiabilidade, dá para você usar como o começo da explicação sobre o que a gente fala. Aprendizagem, além de um processo cognitivo, é um processo social. Se você só ficar lendo na internet, que é importante colocar esse conteúdo online, mas a interação faz com que você aprenda esse conteúdo. Então é isso que eu estou. Você tem um espaço, cada pessoa da USP, ex-alunos também. Nós não temos no Brasil uma tradição de se preocupar com ex-alunos, como ocorre nos Estados Unidos. Você vê, um professor publicou no Stone um texto falando foram da ordem de bilhões de dólares de ex-alunos bem-sucedidos que retornam para sua universidade. Aqui no Brasil, aparentemente, é pegar um diploma, conseguir um bom emprego, tchau. Essa é a impressão. Pelo menos não é divulgado. A gente tem um alumni aqui? Não temos. Então a ideia é justamente fazer uma concentração das grandes, de cabeças boas. Obviamente não estou dizendo que só na USP tem cabeças boas, mas lá tem boas cabeças e bom conteúdo sendo gerado. Um médico, pega o exemplo, a mãe dele é especialista a Anete Ábido é especialista em obesidade. Ela está escrevendo um blog e chega muita pessoa lá tirando dúvidas. Agora você tem um rapaz de história, começou a escrever sobre o conflito no Oriente Médio. Ele é muito mais perito do que eu, que sou formado em física. Aí eu estou tirando muitas dúvidas com pessoal formado em outras áreas.
Então até uma forma de comunicar pessoas de diversas áreas. O Maurício Cano, que adotou o Trípoli. O Trípoli, Roberto Trípoli. Ele é jornalista, você vê, tem toda uma experiência, ele tem um blog dele, ele defende direitos animais, direitos ambientais, ele escolheu o Trípoli, que está no PV, e ontem mesmo ele publicou um post muito interessante falando, segundo essa revista paulista, o Trípoli foi um dos últimos colocados. Ele fez uma análise crítica, eu falei, agora olha no site da Transparência Brasil, dá para você ver todos os projetos de lei dele. Porque ele falou que não ia votar os projetos de lei, porque era tudo para homenagear cidadão. Só que aí se você vê os projetos de lei dele, são todos nesse sentido, segundo a análise da Transparência Brasil. Então é incoerente ele falar que não vai votar, que não vai na Câmara votar. E o interessante é que todas essas informações estão disponíveis. Todas elas estão lá na internet. Qualquer pessoa que tiver acesso à internet pode ter essa informação. Então não temos mais justificativa de que essa informação está guardada na mão da grande elite. Não, essa informação está na nossa mão. Nós temos que saber usar. E é importante que se tenha alguns agentes que consigam intermediar isso, claro, porque é preciso que alguém, no mínimo, nos mostre o caminho. E a partir do momento que se nos mostrar o caminho, a gente desenvolver o nosso próprio conhecimento, buscar o nosso próprio conteúdo. Eu vou passar, só deixa eu pegar o seu microfone e passar para você aqui. Diga o seu nome, seu time de futebol e faça a sua pergunta. Meu nome é Marco, eu sou santista. Bem feito. Bem feito. Torcer para não cair, eu sou ouvinte assíduo da CBN. Milton, a CBN ela tem uma abrangência bastante grande, né, no território brasileiro. E você não acha que vocês, direcionando grande parte do trabalho de vocês para a internet, não está excluindo grande parte da população que não tem acesso à internet ainda? Inclusive, eu não sabia que vocês tinham parado de ter o telefone do ouvinte. Isso não pode, você não está deixando de atender ou de se comunicar com uma grande massa que ainda não tem acesso à internet no Brasil? Foi boa essa sua pergunta, até para pegar esse exemplo que você se referiu do telefone do ouvinte e da internet. Na realidade, o telefone é um falso equipamento de comunicação. Porque o que acontece com o telefone? O cidadão tem que ir lá no orelhão ou no seu celular. Hoje boa parte das pessoas tem um celular, pelo menos, na mão. Né? Se não tem, o amigo tem, mas tem o orelhão. No último caso, vai no orelhão. Cuidado para não bater com a cabeça lá, que aquilo lá é uma armadilha, né? Mas enfim, foi criado como uma armadilha. Nossos amigos aqui ao lado sabem disso, digo do patrocinador aqui do lado, mas não vê o caso. O que interessa é o seguinte, aí você vai lá, liga para a redação. Aí você liga para a redação, está ocupado aquele número, porque aquela linha só cabe uma pessoa falando. Então não consegue falar. Aí liga um segundo para lá e não consegue falar. Liga um terceiro, não consegue falar. Só tem uma pessoa falando, inclusive ligando para lá, perguntando sobre informação que saiu na rádio concorrente. Porque acontece muito, o pessoal liga para a CBN, assim, ouvi vocês falarem aí, quem foi? Foi o Milton Parron. Não, mas o Milton Parron não trabalha aqui, nunca trabalhou aqui. Não, mas eu tenho certeza que foi na CBN. Porque também tem isso, né? O fato de você ter credibilidade te leva a isso. Às vezes o que você não fez vira contra você. Também foi você que fez, que eu vi lá, de como foi. Aí você fica negociando com o cidadão, não, mas peraí, vamos pensar bem e tal. Vai ser uma outra história. Mas enfim, uma pessoa só está falando e tem 15, 20 querendo conversar com você no mesmo telefone. Não vão conseguir. Eles vão ligar o dia inteiro e não vão conseguir. Agora, se os 15, 20 chegarem na frente do computador, na Lan House, e mandar um e-mail para mim, eu recebo. Eu recebo hoje 400 e-mails por dia. E eu respondo. Não os 400. Porque parte desses e-mails são ou spam, ou são pessoas me oferecendo negócios nas Conchichinas, para eu depositar um dinheiro não sei aonde, que eu vou receber a ajuda dos deuses. Tem outros que querem me oferecer, sei lá, produtos para reprodução, né? Enfim, aquelas coisas que vocês estão acostumados a receber também. Não sei se compram ou tal, mas recebemos. Recebi um monte de e-mail com isso, bom, mas eu respondo a todos esses e-mails. E quando não respondo, no dia, eu armazeno esse e-mail, eu tenho contato com esse e-mail, e dali 3, 4 dias, no máximo, eu vou responder a todos aqueles que me mandaram. Ou, no mínimo, aquele e-mail vai ter um destino correto, que não é a lata do lixo. Mas é a pessoa pela qual ela está falando, pode ser um outro repórter que ele quer uma informação, um âncora que ele quer uma informação, ou pode ser uma instituição que está sendo reclamada, eu mando para a instituição responder. Ou seja, na realidade, por incrível que pareça, o e-mail hoje acaba sendo mais democrático do que o computador, do que o telefone, porque ele dá mais acesso às pessoas.
Aí você vai me dizer o seguinte, pois é, mas o computador não é muito elitista ainda. Na favela de Paraisópolis, que eu moro ao lado, e vou lá várias vezes por diferentes atividades e ações que tenho lá, tem 9 lan houses que você acessa a 50 centavos. Sabe que 50 centavos é quase tão barato quanto uma ligação telefônica. Eu nem sei quanto é que custa uma telefone. Hoje é 0,35. É menos do que um minuto celular. O cara entra lá e manda um e-mail. Então, na realidade, tem o seguinte, quando o cara quer chegar em você, ele chega. E o e-mail torna isso mais fácil ainda. E se ele quiser realmente falar com vocês, ele diz, mas vocês não divulgam o telefone. Pois é, a gente não divulga o telefone, você não tem ideia o quanto toca o telefone na Rádio CBN. Porque se o cara precisar mesmo, se a coisa estiver apertando, ele chega lá na Rádio CBN e consegue mandar o recado dele. Não mandar, mas pelo menos passar a mensagem que ele quer passar para a gente. Então, eu acho que na realidade, você com o e-mail, você torna o e-mail mais democrático do que o próprio telefone. Fala. Não, já que ele falou da Lan House na favela, tem uma favela ao lado da USP, a São Remo. Lá também tem uma Lan House que vários jovens usam para acessar o Orkut, MSN em geral. Só que tem uma ONG lá, o Projeto Alavanca, para fins educativos, fundados por uma alemã, Daniela Matter. E eu uma vez falei para um dos moradores lá da comunidade que falei sobre o projeto Excelências. Porque lá, na época de eleição, vai muito vereador, porque lá tem, é uma favela, tem da ordem de milhares de votos. Os vereadores vão lá e depois esquecem. Aí outro dia ela me ligou e falou, Tom, que meu apelido é Tom, é Everton, mas Tom, qual que é o site mesmo que você falou para eu ver o perfil do candidato? Ela viu o perfil do candidato, viu que ele tinha vários processos jurídicos contra ele e já descartou. Agora você vê, até argumentar, volta algumas décadas atrás, quem tinha rádio? Quem tinha TV? Você pode argumentar, mas então não vou usar porque poucos têm, é elitista. Daqui a pouco a internet vai estar no meu tênis, vai estar no meu carro, vai ter GPS. A internet surgiu há 10 anos e ó, o que ela está fazendo, olha as eleições nos Estados Unidos, como a internet influenciou. O Etevaldo Siqueira vai falar amanhã, sobre acessibilidade, e se tiverem oportunidade de conversar com ele, ele vai lembrar que quando nós falamos em acessibilidade, não há nada mais acessível hoje do que o processo de desenvolvimento do telefone celular, pela quantidade de telefone celular que tem. Pelo telefone celular você me manda mensagem, você me manda, no mínimo, manda torpedo, eu recebo foto. O cara está lá na marginal, ele me manda foto. Pé da vida porque o caminhão está andando na faixa da esquerda, e ele manda a foto. E claro que eu prefiro esquecer que, na verdade, está correndo o risco de bater o carro porque está tirando a foto. Mas o que eu quero mostrar a você é que essa ideia do elitismo, ela já não existe mais no acesso à internet. Por mais que a gente possa trazer algum número que tente comprovar isso, ela já não existe mais, isso está sendo derrubado. E com um detalhe importante, com um detalhe que é fundamental, o negócio rádio continua acontecendo. Quem quiser continuar ouvindo rádio no AM ou no FM, continua ouvindo. E, portanto, o rádio existe, não só na internet, existe em todos os outros meios. Nós só estamos ampliando a dimensão do rádio. Nós não estamos acabando com o rádio, tirando essa oportunidade. Quem é o próximo aqui? Pede para ele ali, depois ela quer falar também. Teu nome. Oi, Milton. Sou Manuel, sou um feliz São Paulino, 6 vezes campeão. Meu comentário é a respeito justamente dessa briga que dizem que existe entre rádio, TV, internet, jornais, revistas. Na verdade, o que acontece é que está tendo, desde uns 10, 20 anos atrás, uma transformação que muitos veículos de comunicação sentaram em cima de um trono e não querem mais se mexer. Então, por exemplo, hoje a gente vê televisão reclamando que perde audiência, mas assim, ela está perdendo audiência porque ela ficou ruim, ou porque ela não está sabendo competir, ou ela não está sabendo rever o papel dela. Então, assim, é muito prematuro dizer que o jornal vai acabar. O jornal pode não ser o que ele já foi antes. O rádio não é mais o que ele já foi antes, mas ele soube manter uma agilidade para manter um determinado espaço. Então, adquirir um novo nicho, que antes não se pensava ter. Por exemplo, hoje, por mais que a gente tenha acessibilidade no celular, quem que vai ter condições de ir no volante e ficar vendo se a marginal está congestionada? Liga o rádio. Quem vai ter condições de lavar a louça acessando a internet? Ouve o rádio. Da mesma forma como alguém quer ver alguma coisa, quer ver uma imagem, desculpa, pode escrever muito bem no rádio, você vai querer ver na televisão. Ou então compete com a internet. O grande X hoje, o que é? É as emissoras saberem trabalhar o seguinte também.
você quer ser senhor do seu tempo. Você não quer ver a notícia na TV a hora que o Jornal Nacional quiser veicular. Você quer ser o programador da notícia. Exatamente. Então, e isso não acontece só em relação à TV, acontece também em relação ao rádio. Exatamente. Então, eu acho que é justamente essa briga. Espaço tem para todo mundo. O que está acontecendo é que uns aprendem mais rápido, os outros mais devagar. Quem entender essa nova cultura que está aí, vai ganhar espaço, vai crescer. Por isso que uma emissora como a CBN, que poderia ficar encastelada na sua história passada e simplesmente ficar contando o número de o público que ela tem, a audiência que ela tem, e é bastante grande e tem uma enorme dimensão, e parar no tempo lá. Porque se ela não entrar aqui na internet como começou a entrar, daqui um tempo é passado. Assim como o rádio AM, e eu peço desculpa a todos que são apaixonados pelo rádio AM, é passado, o FM vai ser passado daqui a pouco. Daqui a pouco vai estar tudo aqui na internet. E eu não vou entrar nem no rádio digital, porque eu não acredito muito nessa história. Mas aí vamos deixar para quem entende mais desse tema. Mas enfim, então para mim é muito claro também isso. Se os veículos de comunicação, quem não se adaptar, vai acabar mesmo. E o jornal, não interessa se o jornal vai ser esse papel que está na mão. O que interessa é a produção do conteúdo de quem faz o jornal. Onde vai estar essa produção do conteúdo? Pode estar na internet, pode estar qualquer outro meio que inventarem, pode estar no painel do elevador, pode estar no seu celular, não interessa. Tem algum lugar desses, tem que estar aquele conteúdo. Isso é que não pode acabar. E as mídias estão aí, surgindo cada vez mais modernas, mais tecnologia, exatamente para chegar a isso. Quem é a próxima pergunta? Eu acredito na coexistência entre as várias mídias. Então eu me pergunto, se você acredita que o rádio não vai acabar junto com a internet, por que não investir também num acesso telefônico? Qual é o problema de botar 20 pessoas para receber os telefonemas e acessar, e elas deixam o e-mail para você responder? Então eu vou te dizer por quê. Em primeiro lugar, são 20 pessoas, o negócio é rádio, não é central telefônica, vai virar call center. Segundo lugar, o custo disso é muito alto. E aí você deixa de investir no seu negócio. Segundo lugar, você botar 20 pessoas, você vai precisar amanhã botar 40, depois 100, porque não é o nosso negócio. E nós nunca vamos atender as pessoas como nós podemos atender através do e-mail, por exemplo. Terceiro lugar, nós não deixamos de atender você se você ligar. Pelo menos eu não, que se tocar o telefone do meu lado, eu vou atender e vou responder. Você quer ver uma coisa que surge em todas as reuniões de rádio, e não é só na rádio CBN? Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a secretária eletrônica. Não caio na conversa da secretária eletrônica. Secretária eletrônica em empresa, sabe para que serve? É para no final do dia alguém chegar lá e deletar todas as mensagens e não ouvir nada. É para não precisar atender você. Então é uma falsa ideia de que você está sendo atendido. Aliás, a secretária eletrônica desse modelo é o mesmo que e-mail sem resposta. Porque se eu não leio o e-mail, eu posso ter minha caixa de correio lá, no final do dia eu deleto tudo, apago, no seguinte dia eu deleto tudo e apago, e assim vou, dia após dia, apagando tudo que vocês escreveram e vocês achando que estão conversando comigo. Não estão. Né? Porque se eu não responder para vocês, não estão. Bom, mas eu conheço o âncora fulano de tal que não responde. Mas pergunte se ele não lê. Porque o importante é eu pegar a tua informação e trabalhar essa informação. Ontem ainda eu publiquei lá no blog 7 a 10 respostas que foram dadas pelo secretário das subprefeituras aqui de São Paulo, a propósito de mensagens que foram enviadas por e-mail lá na Rádio CBN. Aliás, tinham 9 por e-mail e uma delas por telefone, que reclamava de alguma coisa qualquer, numa rua qualquer da cidade, enfim, seja lá o que for. Levei para o ar. Todos esses e-mails eu mandei lá para o secretário e ele mandou suas equipes lá para tentar resolver e depois mandou uma resposta, um retorno. Houve diálogo de todas as partes, aí o processo funciona. Porque também se você mandar a sua mensagem para mim, seja por telefone, por e-mail, por celular, seja lá pelo que for, e morrer ali, eu vou dizer assim, muito obrigado, senhora. Fiquei muito feliz pelo senhor, porque o senhor me telefonou, fico muito contente, concordo plenamente com o senhor, desliga o telefone e não responde, e não atendo a sua expectativa, não adiantou nada. A não ser você botou para fora a sua raiva, né? Me usou lá como terapeuta, tá? Afinal de contas, eu sou Jung, né? E o Jung dizem que era um cara genial nessa área. O verdadeiro, não eu. Mas, enfim, o que vem ao caso aqui é que, na verdade, que você levanta, e você, de certa maneira, também puxa esse assunto, é se você não está limitando e restringindo o acesso das pessoas. Eu posso dizer para vocês, e olha,
Tem poucas pessoas que gostam tanto de atender o ouvinte como eu gosto de ouvir. Como eu gosto, como eu atendo, como eu converso, como eu respondo. E levo bronca. Levo bronca. O tempo inteiro eu levo bronca. Porque tem gente que acha que eu tenho que resolver um problema e eu não sou super-homem, nunca vou ser, nem pretendo ser. Né? Nem vou resolver, porque os problemas não estão na nossa mão. Jornalista que se acha super-homem está na profissão errada. Né? Não tem que ser jornalista. O que a gente pode fazer é, em determinadas situações, dentro de critérios jornalísticos, levar aquela reclamação à frente. E basta. Não tem como ir além disso. Mas, enfim. Então, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu posso dizer a você que nós não deixamos de atender as pessoas. Os telefones continuam na Rádio CBN. Nós não temos 20. Nós devemos ter, eu não conheço o pessoal lá do almoxarifado. Quantos telefones nós devemos ter na Rádio CBN? Um catatal de telefone na Rádio CBN. Que as pessoas chegam aos seus números e ligam e vão ser atendidas do outro lado. Então nós não deixamos de atender. Mas se criou, na verdade, um espaço muito mais produtivo para receber essa informação e para dialogar com essas pessoas. E esse espaço continua lá. Se você quiser me ligar amanhã na Rádio CBN, você pode ligar e você vai ser atendida. Vai demorar, talvez, um telefone e tal, você vai cansar de ligar, depois você vai lá na Anatel, vai pedir para que a gente fique sobre a rigidez das regras do call center, tudo mais. Mas enfim, mas pode ligar lá, não tem problema nenhum, porque você vai ser atendida. Então, nós não estamos cortando a ligação telefônica das pessoas, não pensem isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos investindo num outro tipo de diálogo e que tem sido bastante produtivo. Tem mais alguma pergunta aqui? Pergunte você, então. Pega o microfone aí atrás. Agora eu queria perguntar em relação ao seu trabalho, né? Você passou a trabalhar mais, trabalha fora de horário, todo o trabalho que você publica, posta, assim, conta como trabalho e você recebe sobre tudo isso. O que mudou na sua atividade profissional, né, de usar todas essas ferramentas e mecanismos a partir dessas mudanças todas, hein, Milton? O tema do Juca Kfouri na sexta-feira é Saudades da Escravidão, cria um blog. Esse é o tema do Juca Kfouri, que vem sexta-feira aqui às 7 horas, e ele vai falar mais aprofundadamente sobre esse tema. Estou trabalhando muito mais, não tenha dúvida nenhuma. Estão aqui os dois à minha frente que sabem o quanto eu estou trabalhando muito mais. E a pergunta que normalmente um deles sempre me faz é o seguinte: papai, você está ganhando para fazer isso? Porque ele me vê lá respondendo os e-mails para as pessoas em casa. Às vezes vou até tarde, ou então estou postando coisa no blog durante a tarde. E aí eles perguntam: você está ganhando dinheiro com isso? Estou. Por isso não, mas eu estou ganhando dinheiro com isso sim. Porque eu sou jornalista, eu vivo disso. Minha profissão é essa. Estou trabalhando muito mais. Mas eu podia abrir mão de tudo isso. Eu podia dizer: olha, desculpa, mas meu negócio é apresentar programa de rádio e ficar sentado lá durante as 2h30, das 9h30 ao meio-dia. Terminou meu trabalho, muito obrigado, Fabiana, boa sorte, estou indo embora, amanhã eu volto. Isso não ia me satisfazer. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês que pretende ser ou que é um profissional que busca excelência, que busca atender as pessoas, que busca atender as expectativas que as pessoas têm da função que você exerce, e aí tanto faz se você é repórter, se é engenheiro, se você é físico, você não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Estou sim trabalhando muito mais. Espero que a nossa colega Marisa Tavares, que falou ontem aqui, conversou ontem aqui com a gente, esteja ouvindo a gente falar agora. Mas não, estou trabalhando muito mais, mas faz parte da minha função isso. Isso foi agregado à minha função. Por isso eu disse para vocês, mais no início, quando eu comecei há 10 anos na Rádio CBN, eu fui contratado como jornalista de rádio. Hoje eu sou um jornalista de rádio e internet, em função desse trabalho que eu tenho lá. E não estou reclamando disso. Quanto mais eu me aproximo das pessoas, quanto mais acontece isso que aconteceu, por exemplo, nessa invenção que essa turma aqui teve, mais isso me dá vontade de trabalhar. Mais isso faz com que eu trabalhe com gosto. Então, quanto a isso, não é problema nenhum. E eu estou longe daquele discurso de que não, eu sou pago para fazer uma função, eu não vou fazer rádio, eu não vou fazer blog. Podia não fazer, não tenho nenhuma obrigação de fazer. Mas acho que faz parte do meu trabalho hoje, atender as pessoas dessa maneira e desenvolver esse trabalho. Não faço pela sociedade, faço por mim mesmo. Que eu acho que essa função está ligada ao meu trabalho. Se eu pudesse ser bem remunerado amanhã ou depois, por causa dessa função essa, melhor ainda. Outra pergunta? Era isso? Mais alguma palavra, Everton? Só me diz uma última coisa. Surgiu aqui.
Para aí. Só para ele dar o endereço do site, para a gente procurar, cadastrar outras cidades. Eu sou de Goiânia. Você é de Goiânia? Estou interessado também. Então, o Everton vai dar o endereço. Como é que a gente entra lá no Wiki no Adote um Vereador? Se você procurar no Google Adote um Vereador, já é o primeiro link. Mas, vereadores... Ele me derrubou. Antes, o primeiro link era o meu blog. Aí eles me derrubaram, tiraram fora. Agora nem isso eu consigo ali. Vereadores.wikia.com. Wikia, tá? Wikia.com, é isso. Vereadores.wikia.com. Ou se tiver alguém interessado também no Estoa, é estoa.usp.br. S-T-O-A. S-T-O-A. Estoa.com, não, .usp.br. E quem quiser editar, pode editar. Oi? Wikia com W. Wiki. Lembra do Wikipedia e aí vai lembrar do Wiki. Eu criei também um e-mail, aí a gente tem... eu criei uma lista de discussão. Se você começar a editar no Wiki, o Neville já colocou uma mensagem de boas-vindas que a gente está melhorando cada vez mais. Eu coloquei para você criar seu perfil, por que você adotou, por que você está se envolvendo com o projeto. Então a comunidade vai se ajudar a tornar o trabalho mais eficiente e fiscalizar os vereadores. Se você procurar Roberto Trípoli, o terceiro ou quarto link é uma mensagem do Maurício Cano, do blog dele. Então, para você ver como, acho que também se procurar da Mara Gabrieli, a da Vera, o blog dela é uma das blogs que eu tô achando mais legais. É que a gente tem um contato com o pessoal do Google lá, eles são muito nossos amigos e eles ajeitam uma maneira de bombar, botar lá em cima. Mas enfim, gente, era isso. Para vocês que têm dúvidas sobre a democratização da internet, vejam essa imagem aqui, que mostra claramente o que é a democratização na internet. Ou será que essas senhoras aqui estão dentro do perfil do internauta? Certamente não estão, mas elas já estão também navegando na internet, ou no mínimo mexendo num computador. De minha parte, eu quero agradecer a atenção de vocês. É sempre gratificante a gente começar a falar aqui com 3 pessoas à frente e terminar com um monte de gente sentada em volta. É bem verdade que eu trouxe uns 4 ou 5 de casa para tentar encher o espaço, mas não seria tão necessário assim, né? Mas é que pelo menos assim eles veem o que eu faço, é o trabalho que eu faço, e vão parar de me perguntar o seguinte: mas dá dinheiro isso, pai? Não sei se dá, mas dá muito orgulho eu trabalhar e poder trocar esse tipo de informação e principalmente poder provocar isso que eles fizeram aqui. Quando eu vi isso que eles fizeram aqui, eu digo assim: está feito. Isso aqui não é mais responsabilidade minha, isso é responsabilidade de quem vai tocar esse negócio para frente. E isso vai andar para frente sozinho. Estou me referindo aqui à campanha Adote um Vereador. E espero que o rádio seja propulsor de muitas outras ideias como essa, para que as outras mídias entrem junto e façam que essa dimensão seja ainda maior. O e-mail da CBN, o portal da CBN, renovado, com acesso a todos os blogs, com enorme quantidade de conteúdo já à disposição de vocês, é o cbn.com.br. O meu e-mail é o milton@cbn.com.br. O endereço do meu blog é um palavrão, está aqui embaixo. colunas.cbngloboradio.globo, não interessa. Vai lá, bota blog do Milton em qualquer site, procure e você chega nele, ou vão no site da CBN, cbn.com.br, e vocês chegam nele. Mas façam um favor para mim, quando forem lá no blog, deixem um recado que foram lá. Vocês não sabem como é frustrante eu abrir o blog e só saber que eu tive acesso. Vem lá um monte de acesso, e o pessoal não blogou, e o pessoal não deixou nenhum comentário. Eu fico pensando assim, que sem graça que eu sou escrevendo lá. Será que é isso mesmo? Talvez seja, talvez eu descubra daqui a um tempo que é isso. Ou talvez porque as pessoas querem mais é ler ou ouvir, seja lá o que for. A maior parte das pessoas são muito passivas. Tem algumas análises sobre o uso de blog. A maior parte das pessoas ativamente colocar um comentário é bem raro mesmo. Então Fico feliz em ouvir isso. Mas me ajudem nisso. Muito obrigado, gente, pela participação e paciência de vocês.